Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um bolo gelado de chocolate, simplesmente maravilhoso. Uma receita bem fácil de fazer e o bolo fica extremamente úmido, bem gostoso e doce na medida certa. E essa receita de hoje, a massa, eu fiz no liquidificador. Então, é uma receita bem rapidinha, bem prática de fazer e fica bem gostosa. Eu já tenho uma massa de chocolate aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem depois. Onde eu coloco uma cobertura de leite ninho. Então foi um bolo vulcão de leite ninho. Essa massa é diferente da massa de hoje, né? A massa do bolo de leite ninho é diferente. Aquela outra massa eu faço à mão. É uma massa bem fácil de fazer, bem prática. Não vai em liquidificador nem batedeira. É feita à mão. Ela é bem rapidinha, mas é totalmente diferente a textura, sabor da massa de hoje. Então, aquela outra massa, ela é uma massa mais leve, eu falo que é uma massa esponja, que é uma massa bem fofa, bem leve, bem aerada. E eu uso ela mais para fazer um bolo com recheio e cobertura, um bolo confeitado, mas também dá para fazer um bolo só a massa, assar e tomar com café, que fica bem gostosa. A massa de hoje é uma massa mais pesada, mais densa, eu acho que combina mais com um bolo gelado, que vai ficar lá bem úmido, bem geladinho, fica mais gostoso, acho que combina mais. Mas você pode usar qualquer uma das duas, né, e ver qual que você gosta mais, qual que você prefere. Se é a massa de hoje para fazer um bolo gelado, ou se você quiser pegar aquela outra massa do outro vídeo e fazer hoje também, caso você não tenha um liquidificador ou seu liquidificador quebrou, você pode usar aquela outra massa e fazer o bolo gelado, que também dá certo. Você vai ter que molhar um pouco menos, porque como eu falei, é uma massa mais leve, então ela não absorve tanto líquido, né? Mas dá certo do mesmo jeito. E no vídeo passado eu trouxe um bolo bem casado, uma massa branquinha, bem gostosa, bem fofinha, com brigadeiro de doce de leite. Hoje estou trazendo um bolo gelado de brigadeiro, que ficou simplesmente maravilhoso. E o próximo vídeo vai ser um bolo de leite ninho, bolo gelado de leite ninho, simplesmente maravilhoso. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder essa receita. E lembrando que a receita completa estará na descrição do vídeo, em xícaras em gramas. Então bora lá cozinhar. E eu começo essa receita pela massa. Então no liquidificador eu vou colocar o leite, que está em temperatura ambiente. Vou colocar o óleo, vou colocar o cacau. Eu estou usando cacau 100%, mas você pode usar cacau 50% se você quiser. Vou colocar os ovos, que também estão em temperatura ambiente. E por último o açúcar. E vou bater tudo isso aqui por 3 minutos. Enquanto a massa bate, eu já vou colocar o fermento junto com a minha farinha. E a minha farinha já está peneirada. Vou colocar os dois, vou dar uma misturadinha para poder colocar lá no liquidificador. E depois de 3 minutos batendo, agora eu vou colocar a farinha de trigo, vou colocando aos pouquinhos e veja que vai começar a ficar pesado para bater. Como o meu liquidificador não é muito forte, então ele começa a ter dificuldade para bater. Então depois que eu coloco a farinha, eu vou só pulsar para poder misturar essa farinha. Então misturou, não precisa bater mais. E eu vou usar essa forma retangular. Vejo que ela tá toda manchada, toda borrada com chocolate. Eu untei ela com desmoldante caseiro, polvilhei chocolate em pó e coloquei papel manteiga no fundo para não grudar. Vou levar para assar, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá mais ou menos 30 minutos. Isso vai variar de forno para forno e também do tamanho da sua forma. E agora eu vou fazer um brigadeiro, que será um recheio e também a cobertura do meu bolo. Então, na panela, eu vou colocar o leite condensado e também o chocolate em pó. Essa receita são 48 gramas de chocolate, então 24 gramas eu estou usando de cacau puro e as outras 24 gramas de chocolate 50% cacau. Eu gosto de fazer assim para dar uma equilibrada, não ficar nem muito puxado para o amargo, se eu usar somente chocolate 100%, e também nem ficar muito doce caso eu colocar somente chocolate 50% cacau. E o meu chocolate em pó já estava peneirado, eu peneirei antes de colocar aqui. E agora eu vou misturar os dois com o fogo desligado para poder dissolver e desmanchar esse chocolate. Se eu levar todos os ingredientes junto para a panela, vai ficar gruminho de chocolate que não vai desmanchar. Então você vai estar com o seu brigadeiro pronto, cheio de pontinhos pretos do chocolate em pó. Então é por isso que eu misturo primeiro com o leite condensado. Então, ó, veja que desmanchou totalmente, ficou bem homogêneo e aí sim eu coloco o restante dos ingredientes.
E depois de misturar bem o chocolate com leite condensado, vou colocar o creme de leite. Eu estou usando o creme de leite de latinha com o soro. Eu prefiro o creme de leite de latinha porque ele tem mais gordura, então deixa o brigadeiro mais cremoso. Mas você pode usar também o de caixinha se você quiser. E também vou colocar a manteiga, eu estou usando manteiga mesmo, e essa manteiga é com sal. E eu gosto de usar manteiga com sal, porque o sal realça o sabor do brigadeiro. E vou colocar também chocolate ao leite, gotas de chocolate. Esse aqui é chocolate mesmo, não é aquele chocolate fracionado. Esse é chocolate nobre, é ao leite, mas você pode usar também o chocolate meio amargo, caso você queira. E o meu fogo está desligado, então vou misturar tudo muito bem. E aí sim, vou ligar o fogo e vou cozinhar esse brigadeiro por mais ou menos uns 12, 15 minutinhos, até dar o ponto. E depois de quase 15 minutos, já chegou no ponto. Gente, olha a cremosidade desse brigadeiro. Olha o brilho que ele tá. E tá muito, muito cremoso. E o ponto é esse aí, ó. Eu jogo da colher, ele cai, faz os montinhos, mas ele ainda está bem cremoso. Então esse é o ponto. Vai demorar mais ou menos 12, 15 minutos. Depende se você fez um fogo alto, fogo baixo, depende da panela. Então é mais ou menos esse tempo, mas a textura e o ponto é esse daí. E agora eu vou transferir esse brigadeiro para um bowl. Vou cobrir com plástico filme e deixar esfriando fora da geladeira, deixar em temperatura ambiente até ficar frio para poder usar no bolo. E agora eu vou fazer a calda do bolo, que é bem simples. Então em uma panela eu vou colocar o leite, o açúcar e o cacau. Estou usando cacau 100%, mas se você quiser pode usar chocolate 50% cacau. Coloquei tudo na panela, já vou ligar o fogo e vou dar uma misturada enquanto esquenta, só até dissolver esse chocolate, né, esse cacau. Depois que dissolveu, não precisa mais mexer e deixa aí até ferver. Começou a ferver, pode desligar e esperar esfriar para poder usar no bolo. E meu bolo já assou. Ele ficou 30 minutos no meu forno, mas isso vai depender do tamanho da sua forma e do seu forno. Veja como ele está macio, tá fofo. E ele já assou, eu sei que já assou porque em volta, olha, ele já soltou da lateral da forma. Isso é um sinal que o bolo já está assado. E agora eu vou desenformar para poder cortar ao meio e rechear. Então vou colocar um papel manteiga por cima e também uma tábua, vou usar uma tábua de carne, essas de vidro, para poder desenformar. E veja que com papel manteiga ele solta bem facinho. E para tirar o papel manteiga é bem simples, é só puxar, ele sai com bastante facilidade. E antes de cortar o bolo, eu vou desvirar, porque eu quero essa parte reta para baixo. E depois de virar o bolo, vou tirar a tábua de baixo, deixar somente com papel manteiga para poder cortar. Vou usar esse cortador aí que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Ele tem essas marcações que você deixa na altura que você quiser, então você corta a fatia na altura que você quiser. E ele é bem simples de utilizar, você só apoia na mesa e passa pelo bolo. Você encontra facilmente em lojas de artigos para confeitaria ou pela internet, ele é baratinho. E eu gosto desses cortadores porque ele vai sempre deixar os discos do bolo na mesma espessura, então vai padronizar. Mas caso você não tenha, pode usar uma faca, mas você faz uma marcação primeiro em volta do bolo e depois vai passando a faca para poder cortar. E para montar o bolo, eu vou usar a mesma forma que eu assei a massa. E ó, tá vendo essa parte de cima do bolo? Eu cortei, então essa parte de cima eu vou colocar ela embaixo com aquela parte de dentro para cima, para poder regar. Porque aquela casquinha que fica em cima não deixa absorver calda. Então dessa forma eu consigo molhar e deixar bem molhadinho o bolo. E eu coloquei a calda nessa bisnaga para poder facilitar na hora de aplicar no bolo. E lembrando que tá tudo já frio, tá? Para montar o bolo tem que estar tudo frio. E agora você pode molhar bastante, não economiza sem miséria, pode molhar bastante, que esse bolo tem que ficar bem molhadinho. E agora eu vou mostrar para vocês a textura que ficou o brigadeiro.
ele ficou esfriando em temperatura ambiente e já está frio. E olha como ficou bem cremoso. Eu gosto de deixar ele nesse ponto um pouquinho mais mole, porque como é um bolo gelado, ele vai ficar na geladeira. Então, se eu deixar o brigadeiro um ponto mais firme, ele vai ficar duro e eu não gosto. Então, eu deixo ele assim mais molinho. Como eu sei que nem todo mundo tem balança, eu vou fazer esse risco aqui quase no meio para poder separar o que eu vou usar na cobertura e o que eu vou usar no recheio. Então, ó, vou fazer uma marcação onde eu vou deixar um lado maior do que o outro e o lado maior eu vou usar no recheio e o lado menor eu vou usar para cobertura. Então, assim fica mais fácil caso você não tenha uma balança. E depois de colocar o recheio e espalhar bem, vou colocar outra fatia de bolo e também vou regar bastante, tá? Tá vendo que eu dou uns apertão de leve só para poder assentar, né? Espalhar bem o recheio. E aqui você também rega bastante, pode colocar bastante calda. Nessa fatia, ó, veja como eu molhei bastante, ó, eu aperto, consegue perceber que dá pra ver a calda, ó, eu aperto, consegue ver a calda. Então, tem que deixar desse jeito, tem que molhar bastante. E agora é só cobrir com a outra parte do brigadeiro e espalhar bem. E vou colocar granulado para finalizar. E aqui você coloca o confeito que você quiser. E bolo quase pronto, vejo que eu cobri bastante com granulado. E agora eu vou passar plástico filme. E esse bolo tem que ficar na geladeira por no mínimo 4 horas. Eu vou deixar de um dia para o outro, que fica ainda mais gostoso. Então vai ficar mais de 12 horas aí na geladeira, que é o ideal. Mas se você tiver com muita pressa, muito ansioso para comer esse bolo, então deixa no mínimo 4 horas. E uma coisa muito importante, gente, veda bem esse bolo, que é para não pegar gosto de geladeira. Então, se você tem outras coisas na geladeira, comida, coisa salgada, vai pegar no bolo. Então, veda bem, que é para não ficar com gosto. E depois de 16 horas na geladeira, vou tirar um plástico filme e mostrar para vocês como ficou essa maravilha. E quando você levanta o plástico filme, ó, veja que tem bastante granulado, passa uma colher, uma espátula ali, tá? Para tirar do saquinho, né, do plástico filme, para não desperdiçar. E agora, claro, eu vou cortar um pedaço para fazer inveja para vocês verem como ficou essa maravilha. E, gente, eu não sei vocês, mas o bolo assim, direto na forma, esse bolo até somente com a cobertura, com granulado, aquele bolo bem chocolatudo, me lembra muito a infância. Quando eu era criança, que minha mãe fazia bolo assim, direto na forma, né? Não é que nem hoje, que você coloca num prato, você vira uma tábua. Era direto na forma. Isso me lembra muito a infância. E olha isso, gente. Fala se não é de dar água na boca. Eu espero que vocês fiquem com bastante vontade, que é para que vocês façam e vejam como fica maravilhoso esse bolo. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.